Fala, meus amigos. Eu vim gravar um estudozinho aqui, é, bem relevante. Eu vou citar algumas coisas aqui para a fim de estudo meus mesmo, alguns detalhezinhos que eu achei bem importante citar aqui para ficar registrado. Vamos lá. Eu não vou pegar aqui o contexto diário, até porque senão eu vou demorar muito. Vou tentar pegar aqui bem micro até nesse caso, que é justamente onde o detalhe está escondido. Fica geralmente escondido e é muito rápido, a gente acaba deixando passar desapercebido aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar tirar essas ordens aqui por enquanto, só pra gente não. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu tirar as posições também. Pronto, pronto, beleza. Daqui a pouco eu volto com elas pro gráfico. Deixa eu tirar do 1 minuto também. Bacana. Que eu tô olhando aqui, pessoal? Nós estávamos trabalhando uma fibuzinha de alta, aqui ó, no gráfico de 5 minutos, dos maiores também. Então, o seguinte, a gente tem que levar em conta que toda vez que fechar um gráfico fazendo a retração, por exemplo, eu vou olhar lá no tempo menor como que esse último candle fechou. Por exemplo, vou colocar esse cara que fechou 30 minutos aqui, ó. O candle 6 aqui, ó. Vou pegar somente ele e a pernadinha dele de baixo aqui, ó. Esses caras aqui, ó. Vou até circular aqui com um movimento aqui. Mas tem que colocar aqui para aparecer em todos os gráficos. Pera aí. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Ele tá dentro aqui, ó, desse movimento ali, certo? O que acontece? Eu vou lá dentro, olhar dentro dele e do 3 minutos para ver como foi que esses caras aconteceram. Por quê? O fractal, ele acontece da seguinte forma: ele faz a fibra de tendência, faz a retração, dentro dessa retração é uma perna, eu tenho outro 50% dentro desses 50% aqui. Então ele pode parar aqui e tentar impulsionar essa perna aqui, ó, para cá, ou pode ir direto, né? Fazer a falha aqui em cima, ó. Caso ele faça essa falha aqui, ó, vai ser um tempo maior que vai ter fechado aqui, ó, já fazendo a falha. Por que fazendo a falha? Para jogar para retração desse cara aqui, ó. Então é por isso que a gente vem aqui dentro desse cara, tá vendo esse paviozinho aqui, ó? A gente vai ver como que esse paviozinho foi formado, tá? Justamente aqui, ó. E ele vai dar logo, cadê? Ah, tá, o 6 aqui, ó. Foi o 30. Olha aqui que belezura, ó. Olha aqui que eu tô falando, ó. Olha como ele foi formado. A gente tinha aqui, ó, a nossa pernadinha de alta. Na verdade, ela foi substituída por uma de baixo, né? Aqui, então a gente tinha uma pernada de baixo aqui, ó, tá? O que aconteceu aqui, ó? Ele fez o que, ó? Ó, pernada de baixa, ele retraiu. Eu tava torcendo para ele fechar negativo aqui, ó, no 30. Porque se ele fechar positivo, ele ainda estaria retraindo, então ele poderia impulsionar, tá? Outra coisa bem importante, só vale a falha, de fato, quando o candle maior abre com um menor já falho, quando a falha acontece no fechamento. Se ela acontecer depois, pode não ser uma falha, pode ser uma continuidade. Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Se esse 30 fechasse assim, ó, deixa eu colocar aqui agora que vai ser interessante. Se esse 30 minutos tivesse fechado assim, ó, vamos colocar que ele fechou assim, ó, pronto. Ele apenas seria uma retração de baixa da fibo interna dentro dele para poder jogar ainda para retração. Ainda não seria a possível impulsão já daqui. Vamos explicar aqui, ó. Por exemplo, a gente tem a fibo interna, né? A gente tem a fibo interna do 5, que era essa fibozinha de baixa. A gente tinha a fibo interna do 10, pronto, que são os negativos, né? Do 3 e do 1. Se ele fecha aqui, ele poderia parar aqui? Poderia, mas poderia continuar também. Mesmo negativo, ele poderia parar aqui e continuar também, tá? Não tô falando que ele fechando aqui,
ele fechando aqui embaixo sem romper e negativo, ele não vai continuar. Pode ser que aconteça, mas segundo os backtests que eu tenho feito, a probabilidade de ele já impulsionar daqui é alta, tá? É bem alta, tá? Ainda mais se nos tempos maiores ele já tiver feito isso aqui, ó. Se nos tempos maiores, por exemplo, pelo menos num 3 minutos ele já tiver feito isso, a probabilidade é gigante, tá? Aqui ainda poderia realmente continuar de onde ele estava aqui, porque e nem no 3 ele ainda tinha feito isso. Ele ainda, de fato, ele era em si uma retração. Mas pelo gráfico do 1, ele já poderia levar essa retração por um patamar mais acima, tá? Então, eu realizei a compra aqui, né? Ela até chegou a me tirar aqui. E beleza. Agora vamos fazer uma situação diferente, onde não aconteceu isso. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Quer ver, ó? Nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. O cara que fechou, o 7, tá? Por quê? Aqui a gente também tem isso aqui, ó. Aparentemente a gente tem isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Explicar isso aqui, ó. A gente não tem isso aqui? Já não parece ser uma falha? Esse cara não tá fechado, tá trabalhando. Já não parece ser uma falha para poder cair? Ainda mais que ele fechou embaixo aqui, ó. E aí você pensa, poxa, vai cair, né? Poderia realmente, poderia de fato cair. E aí você vem aqui o seguinte, no 1 minuto, o minuto tá aqui, ó. O que aconteceu dentro do 1 minuto? Nós tínhamos ainda a fibra de baixo, ó. Aí, ó, depois que o 30 fechou, né? Ele impulsionou o 30 minutos, já a partir do 1 minuto aqui, ó, foi lá, pagou a máxima do 30 minutos, aqui, ó, bem aqui, né, ó, aqui, foi lá, pagou a máxima do 30 minutos, e aí, dentro, isso tudo que tá acontecendo aqui, ó, isso tudo que tá acontecendo ainda é apenas uma retração dessa perna, que ela já deu alvo, tá vendo? Ele não rompeu, ele não criou um novo movimento para chamar de alta. Então, ele ainda é retração, apesar dele ter gerado rompimentos aqui, ó. Apesar disso. Então, o que eu estou passando a observar? Se dentro deste movimento ele faça esse movimento e fica acima dos 50%, aí eu posso traçar a fibuzinha. Acima dos 50%, porque eu tenho este movimento aqui, ó. 50% dele vai estar mais ou menos aqui, ó. Certo? Eu vou pegar ele como um todo, eu vou pegar ele lá de cima. Só que eu preciso saber que ele não rompeu. Lá nos gráficos muito menores ele foi lá em cima, mas aqui no gráfico de 1 minuto ele não rompeu. Ele está interno, ele faz parte do pullback dessa baixa. Correto? Então, se ele está acima do movimento de 50% dele mesmo, ele ainda pode tentar fazer uma impulsão para continuar subindo. Só que eu não vou vender porque, perdão, eu não vou comprar e nem vender, mas eu não faço a compra por quê? Porque ele não rompeu a fibra de baixo. Ele não rompeu a fibra de baixo aqui. Entende? Ele pode justamente devolver aqui, ó, e fazer o que ele fez. Ele vir tentar pagar essa fibra de baixa e ainda possivelmente pode ser também a retração dessa alta aqui, ó, tá? Aí o que acontece? Só que como ele cria essa fibra de baixa aqui, eu também não posso. Aí é justamente aqui, ó. Foi aqui, ó. Quando esse cara fechou. Quando esse cara aqui fechou, ó. Aí a gente vai falar dele, porque tudo aqui ainda estava acontecendo para ser fechado aqui, ó. Então a gente ainda estava tentando, por exemplo, segurar o trade de compra, né? Então quando ele bateu aqui e não rompeu, eu, por exemplo, poderia ter protegido como eu fiz, né? Eu protegi a minha operação porque ele não rompeu e aconteceu aquilo que eu acabei de explicar, né? Ele poderia continuar indo, ou poderia tentar vir pagar aqui embaixo ou continuar renovando aqui para poder retrair o 30 minutos. Beleza? É isso que é o importante, não para fazer a operação em si, mas para saber a hora certa de proteger ou continuar nela. OK? Por quê? Se, por exemplo, esses 5 minutos aqui agora, ó, o que me faria, por exemplo, continuar em uma operação caso esses 5 minutos tivesse fechado e eu ainda tivesse na operação, que não foi o caso.
ele deveria ter feito isso aqui, ó. Ele retraído e falhado a baixa novamente. Entendeu? Tá vendo que a gente tem uma figurinha de baixa aqui? Se ele dentro dele ele tivesse assim, e no fechamento dos 5 minutos, verdinho aqui, ó, mesmo abaixo desse cara, ele tivesse falhado a baixa, ele fechado aqui, ó, sem romper ninguém, vermelhinho, daria para continuar na operação, tá? Eu não vou falar em compra porque pelos 5 minutos ele já deu alvo aqui, né? Então, compra aqui, essa compra seria pelo 1 minuto com alvo muito curto, não vale a pena, certo? Porque ele acabou de fazer aqui, então ele pode pagar só lá no minuto mesmo e cair, ou pode ir embora, né? Só que não vale a pena, tá, pessoal? Não é esse o foco, não faça esse tipo de operação. Aí no caso, o que aconteceu agora, ó? Eu fiz uma compra aí agora, eu tô posicionado justamente para fazer teste, estou fazendo um backtest, tá? Por quê? O que aconteceu aqui agora, tá? O 3 minutos, tá vendo aqui, ó? 3 minutos tem uma fibuzinha de alta, ela que tá mandando, ela também não foi rompida, ó, ela fez um pullbackzinho, deu alvo, e essa fibuzinha de baixo aqui, ó, ela não foi rompida, então ela também tá mandando aqui, ó, no jogo. Então esse cara acaba que também é o mesmo esquema daqui, ó. Esse verde aqui, ó, que subiu, que deu alvo na fibra de alta, ele também é pullback dela aqui, ó, não teve rompimento. Só que acabou que o 12 foi a impulsão dela, tá vendo aqui, ó? O 12, ó. Aqui, impulsionou e não rompeu, né? E ele fechou aqui, ó. Quando ele fechou, foi o 37. Foi o 37, deixa eu ver aqui se eu não me engano, acho que foi o 36. Não, foi o 36, galera. Tá? Foi o 36, ó. Fechou aquele candle 12 do 3 minutos lá, ó. E o que ele fez? Cara, ele quebrou a estrutura do preço dentro dele, né, ó. Ele já tava falho a baixa, porque ele não rompeu, ó. Ele não rompeu e dentro dele também falhou a estrutura de baixa, né, ó. Ele ganhou o último gatilho. Então aí eu peguei, posso pegar uma fibra daqui pra cá, ou só nesse cara aqui mesmo, ó. Aí esse cara que fez o pullback, na hora que esse cara que fechou verde, eu bati a compra aqui, ó, pra poder tentar subir. E aí esse cara aqui, ó, fechou verdinho, ó, aí, ó, ele novamente, ele pode estar fazendo a falha da alta, tá? Porque ele não rompeu, ó, não rompeu ninguém, ele deveria ter gerado rompimentos. Só que aqui, ó, na estrutura interna só daquele candle ali, eu ainda tenho a minha fibo de alta. Então até aqui ele pode vir tentar fazer a retração daquele cara lá. Ah, ele pode continuar caindo? Pode. Aí paciência, stop, né? Mas se eu já entrei para fazer um teste, eu posso segurar minha operação até aqui, ó. Meu stop tá aqui atrás. Até aqui ele pode retrair e na hora que ele fechar vermelho aqui, no próximo verde é bom ele já romper aqui, ó, tá? Porque não vai ficar legal se ele ficar fazendo um movimento mais micro aqui dentro mais, tá? Ou ele fecha aqui e vai, ou ele fecha aqui e rompe. Ele tem que romper aí, beleza, pessoal? É sobre isso. Depois eu vou fazer mais alguns vídeos aí, eu tô estudando isso aí. Isso aqui é mais um estudozinho, até para mim mesmo não esquecer, porque é um detalhe bem detalhado, digamos assim. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.